Kazuya era um perdedor solitário que vivia uma vida monótona e não conseguia conquistar uma garota. No entanto, quando é convocado como herói em outro mundo, ele se torna rei e começa a conquistar todas as gatinhas reais. Em sua vida anterior, as últimas palavras de seu avô foram para ele formar uma família e proteger aqueles que amava. Após a morte de seu avô, Kazuya começa a passar todos os dias na biblioteca. Até que um dia, um círculo mágico aparece misteriosamente sob ele e o transporta para outro mundo. Embora eles o recebam calorosamente, Kazuya começa a xingá-los por arruinar sua agenda, exigindo saber o que está acontecendo. O rei Alberto explica que há 10 anos, uma fenda no norte liberou monstros que tomaram 1/3 do continente, agora chamado de domínio do Lorde Demônio. E as nações, lideradas pelo Império do Grande Caos, falharam em reconquistá-lo. No presente, Kazuya é informado de que ele não foi convocado para lutar contra o Rei Demônio, mas para ser entregue ao Império como ajuda financeira, já que o reino de Elfriden está falido, faminto e sobrecarregado de refugiados. Quando o rei não consegue dar uma resposta direta, Kazuya se preocupa que possa ser cortado quando for entregue, então ele começa a pensar rápido para se salvar. Ele os convence de que é o ativo mais valioso e que, se tivessem algum juízo, deveriam arrumar suas finanças, adotar políticas mais inteligentes e construir riqueza suficiente para parar de ser pressionados. Todos estão surpresos, mas o Rei Tolo pergunta como a riqueza ajudaria e Kazuya o ignora, prometendo ajudar a mudar o reino. Após 3 dias de trabalho duro, o rei abdica de seu trono, nomeia Kazuya como o novo rei e anuncia o noivado de sua filha com ele, deixando todos chocados. As notícias se espalham rapidamente e quando Lícia fica sabendo, ela entra em pânico e corre para a capital pensando que seu pai está em apuros, apenas para encontrá-lo relaxando com a esposa, se divertindo um pouco demais. Furiosa, Lícia grita com ele por renunciar ao trono e casá-la sem ao menos avisá-la, mas Albert humildemente admite que não tem inteligência para governar o reino e prefere ficar em casa totalmente inscrito na conta OnlyFans de sua esposa. No entanto, Lícia não acredita nisso, então ela vai verificar Kazuya para ver por si mesma como seu futuro marido se comporta a portas fechadas. Ela o encontra mergulhado nos registros financeiros do reino, e a primeira coisa que ele pergunta é se ela é boa em matemática, porque juntos podem encontrar o ângulo perfeito. Lícia então se apresenta e quando Kazuya percebe que ela é filha de Albert, ele duvida que ela seja da realeza, já que ela é plana dos dois lados. Kazuya explica que ele só acabou como rei porque estava evitando ser entregue ao Império, mas ele planeja abdicar quando o reino tiver dinheiro suficiente. Neste momento, Lícia exige saber como ele espera consertar o reino em tão pouco tempo. É então que Kazuya revela que ele já garantiu o dinheiro da ajuda vendendo parte dos tesouros nacionais, sem vender nenhuma peça histórica. Em vez disso, ele está reservando-os para ganhar ainda mais como parte de uma exposição de museu, enquanto guarda o lucro até o último minuto. Lícia sugere investir os fundos nas forças armadas, mas Kazuya diz que prefere pagar outro país para lutar, enquanto se concentra em resolver a escassez de alimentos e a crise de refugiados para não correr o risco de perder o apoio do povo. No dia seguinte, Kazuya percebe que, embora a magia exista neste mundo, ainda está presa na era feudal e muito atrás em tecnologia. Antes que ele possa pensar muito sobre isso, ele é chamado para um teste de magia, já que heróis convocados geralmente vêm com algum tipo de poder especial. Quando ele toca uma estátua encantada, descobre que realmente tem magia, embora não tenha certeza de quão útil será. Mais tarde naquela manhã, Lícia aparece no Departamento de Estado, chocada com a rapidez com que Kazuya lidou com as complicadas finanças do reino e ainda mais impressionada quando vê documentos se escrevendo sozinhos. Curiosa, ela pergunta sobre a magia dele. Kazuya explica que pode copiar sua consciência em objetos para agirem por conta própria e controlar outras coisas, chamando isso de poltergeist de saída. Lícia acha que é uma magia estranha, especialmente porque significa que ele pode mexer em 3 de uma vez. Quando ela pergunta o que está acontecendo, Kazuya explica que ele está desenterrando dinheiro escondido, procurando gastos suspeitos para que ele possa exigir reembolsos ou confiscar propriedades se não puderem pagar. O reino está falido e eles precisam de capital para reiniciar a economia. Lícia se junta a ele, mas depois de uma noite inteira, ela e os contadores desmaiam. Apenas Kazuya ainda está de pé. Vendo Lícia adormecida no sofá, Kazuya quase a acorda por impulso, mas ela acorda a tempo, confusa e se perguntando se algo aconteceu. Kazuya finge que nada aconteceu. Ela se preocupa por ele não estar dormindo, mas ele garante que descansará quando o trabalho terminar. Então ele pede a ela para sair, insistindo que há algo que ele quer mostrar. No caminho, ela assume as rédeas e Kazuya segura firme, inventando uma desculpa de que no mundo dele as pessoas não precisam andar a cavalo por causa dos carros. Curiosa, Lícia pergunta se ele deixou alguma família para trás em seu mundo anterior, particularmente uma namorada, e Kazuya diz que não. Ele explica que seu avô foi o último de seus parentes e morreu antes de ele ser convocado para este mundo. Lícia sente-se mal por ele, mas diz para ele não se preocupar, e ele não se importa muito por não ter ninguém para voltar para casa. Poucos minutos depois, eles chegam aos campos de algodão e Kazuya aponta que essas culturas comestíveis são a verdadeira razão por trás da escassez de alimentos.
Quando o Reino dos Demônios atacou, os preços do algodão dispararam, então outros países lucraram e o reino os seguiu como ovelhas. Os agricultores abandonaram as plantações de alimentos para cultivar algodão, destruindo a autossuficiência alimentar do reino. Lisha acha que isso já é ruim o suficiente, mas Kazuya diz que piora, já que normalmente um país com pouca comida pode simplesmente importar mais. Mas com a queda dos preços do algodão, o reino ficou quebrado e faminto. Lisha se sente culpada por não ter percebido isso antes, mas Kazuya diz para ela relaxar. Ele diz que ela aprenderá com o tempo e estará pronta para liderar quando ele não estiver mais por perto. Depois dos campos, eles tomam café da manhã na cafeteria de sempre, onde Kazuya fala sobre seus planos: regular as plantações comerciais, trazer de volta os campos de alimentos, oferecer subsídios, vender comida barata e cobrir a perda com exportações, embora ele ainda esteja descobrindo o que exportar no lugar do algodão. Quando Lisha pergunta por que ele está comendo com plebeus, ele diz que está tentando economizar dinheiro. Então o capitão Ludwig Ark aparece e se junta a eles. Ludwig pergunta como as reformas estão indo, e Kazuya admite que é um saco. Além de Max, todos que ele herdou são inúteis, e eles são parte do porquê de o reino estar nessa confusão. O que ele realmente precisa são de assessores inteligentes e trabalhadores. Naquela tarde, Kazuya decide usar o cristal para recrutar talentos. Lisha acha estranho, já que só era usado para saudações de ano novo, mas Kazuya pensa que o método usual, indicações e provas escritas, apenas contrata pessoas que parecem bem no papel, não aquelas com habilidades reais. Então ele faz um discurso emocionante ao vivo, citando um herói que respeita, e suas palavras acendem um fogo por todo o reino. Pessoas de todas as esferas da vida começam a pensar em se inscrever. Kazuya até oferece uma recompensa por talentos raros e promete um certificado de incomparabilidade, deixando todos motivados. À noite, Lisha sonha com seu tempo com Kazuya nos campos de algodão, onde Kazuya disse a ela que estava mostrando as inconsistências do reino para que ela pudesse ser uma líder melhor quando ele se fosse. Quando Lisha acorda, ela percebe a importância de Kazuya para o futuro do reino. E ao lembrar que ele não tem ninguém para voltar ao seu mundo anterior, ela se pergunta se pode seduzi-lo o suficiente para fazê-lo ficar. Mas antes que ela comece a fantasiar sobre ele, sua empregada Serena entra com suas roupas e lembra que Kazuya está organizando um evento para honrar os talentos excepcionais entre os criados que ele recrutou, e ela precisa comparecer. Algumas horas depois, os assistentes selecionados aparecem diante de Kazuya e a cerimônia começa. Embora seja obrigatório se curvar diante do rei, uma elfa chamada Aisha se recusa, já que sua cultura permite que ela se curve apenas diante de seu mestre. Quando Ludwig se opõe a isso, Kazuya diz que não há necessidade de formalidades, já que ele é quem está pedindo ajuda. Então Max começa a pronunciar os criados e seus talentos únicos, começando com Aisha, que é uma elfa negra. Usando suas habilidades mágicas, Kazuya checa os livros de história e descobre que os elfos negros são uma minoria dentro do reino de Elfriden e possuem habilidades de combate elevadas. Eles também vivem na Floresta Sagrada, que dizem ser guardada por forças divinas e têm autonomia sobre a floresta como seus protetores. Com isso em mente, Kazuya planeja usar as habilidades de Aisha na defesa do reino. Mas antes que ele possa reconhecê-la, ela recusa o dinheiro da recompensa e pede um favor em vez disso. Quando Kazuya concorda, ela explica que as árvores na Floresta Sagrada estão diminuindo e sua taxa de crescimento caiu significativamente. Então Kazuya pergunta se as árvores são cortadas regularmente, e quando Aisha diz que não, ele explica que é importante cortar algumas árvores para deixar a luz do sol passar, o que incentivaria o novo crescimento. Surpresa com seu conhecimento, Aisha se inclina e promete sua lealdade a Kazuya, oferecendo-se para ele usar como quiser. O próximo vassalo anunciado é uma dama chamada Juna, que cativa o tribunal com seus enormes seios enquanto se move. Até Kazuya fica impressionado. Mas antes que ele possa pensar em aplaudi-la, ele percebe o humor de Lisha e volta ao normal. Segundo Marx, Juna possui uma beleza incomparável e uma voz de canto inigualável à de qualquer pessoa. Ele acrescenta que ela é descendente da linhagem Lorelei, que Kazuya reconhece como uma raça de monstros famosa por usar seus encantos para atrair marinheiros para a perdição. Intrigado, Kazuya pede a ela para cantar uma música para inspirar o povo, mas como Juna não conhece nenhuma, ele toca uma do seu mundo anterior através dos seus AirPods. Embora ela não entenda o idioma, ela canta graciosamente, deixando todos que a assistem inspirados e entretidos. Após sua maravilhosa apresentação, todos no tribunal aplaudem Juna, enquanto Kazuya elogia sua habilidade. Juna está grata pela chance de cantar e até se oferece para aprender mais músicas do mundo anterior de Kazuya, ao que Kazuya aceita com prazer. Em outro lugar no Principado de Amadônia, um país que compartilha fronteiras com o reino de Elfriden, uma certa comerciante ouve sobre o recrutamento nacional de Kazuya e percebe o quão inúteis os antigos retentores devem ter sido. De volta a Elfriden, um dos retentores chamados Hakuya avalia silenciosamente Kazuya e mentalmente aplaude como ele lidou com o pedido de Aisha. Mas no fundo, ele está ansioso para testar Kazuya mais e ver como ele reagirá quando o próximo assistente for anunciado. Nesse momento, Max anuncia o próximo assistente, que é um gordinho chamado Poncho, e como ele está nervoso, ele tropeça e cai de cara diante de Kazuya.
Quando ele finalmente se recupera, Marx revela o talento incomum de Poncho para comer, tendo superado todos os outros no reino que alegavam o dom da gula. Mas a busca de Poncho por comida não é comum, porque ele viajou por todo o mundo, experimentando as especialidades e iguarias de cada região, e afirma ter comido quase tudo o que há para comer. Imediatamente após ouvir isso, Kazuya fica emocionado e elogia pessoalmente Poncho, acreditando que sua habilidade é um ativo importante para a crise do reino. Chocado, Poncho lamenta, lamentando que as pessoas o chamem de tolo por comer tanto. Mas Kazuya o encoraja, e diz que seus talentos serão justamente o que ajudará a resolver a crise alimentar. Hakuya fica impressionado com as reações de Kazuya aos presentes de Poncho, e está ansioso para enfrentá-lo ele próprio. Enquanto isso, outros no reino começam a considerar a oferta de Kazuya, já que nunca esperavam que alguém com talentos como os de Poncho fosse tão bem reconhecido. De volta ao tribunal, o próximo assistente anunciado é Hakuya, que, de acordo com Marx, é uma indicação e demonstrou talento para o intelecto. Acredita-se que seu conhecimento e memória são inigualáveis em todo o reino, e Kazuya está intrigado com isso. Quando perguntado quem o recomendou, Hakuya diz que foi seu tio, que ele afirma ter pressionado para sair e ser produtivo, em vez de passar o resto da vida sem enredo assistindo vídeos com uma mão. Kazuya sorri ao ouvir isso, pois costumava receber o mesmo tipo de tratamento em seu mundo anterior, exceto pela coisa de usar uma mão só. Quando Hakuya revela que lê todos os tipos de livros, Kazuya oferece-lhe uma posição como bibliotecário no castelo para que ele possa ter acesso a ainda mais. Mas Hakuya recusa educadamente, pedindo em vez disso para colocar seu conhecimento para trabalhar, apoiando Kazuya diretamente. Então Kazuya pergunta por que ele recusou o papel de bibliotecário e Hakuya admite que está observando Kazuya desde o início da cerimônia, tentando julgar se ele é um rei digno de servir. E agora ele tomou sua decisão, especialmente por causa de como ele lidou com a revelação do talento de Poncho. Kazuya gosta de Hakuya imediatamente e arranja um encontro privado para ver por si mesmo o quão talentoso Hakuya é. Depois disso, Marx anuncia a última retentora, que é uma garota chamada Tomoe dos Lobos Místicos, que tem o talento incomum de conversar com aves e animais. Pensando bem, Kazuya percebe que ela é uma refugiada. Vendo que não há outros lobos místicos vivendo no reino, ele pretende utilizar suas habilidades de qualquer forma, mas ele fica completamente chocado quando ela sussurra para ele sobre um lado obscuro de seus talentos. Kazuya luta para manter uma expressão neutra ao ouvir o segredo de Tomoe, e quando ela confirma que apenas sua mãe sabe sobre isso, ele finge que é algo normal para que os nobres não suspeitem de nada fora do comum. Depois, ele diz a Marx que está interessado no talento de Tomoe, mas que precisará de algum tempo para descobrir a melhor forma de utilizá-lo e pede uma conversa privada mais tarde. Após o término da função, Kazuya realiza uma reunião a portas fechadas com Licia, Marx e Ludwig para discutir os talentos raros de Tomoe. Aqui, Kazuya menciona que, embora Tomoe possa conversar com animais, ela também pode entender e conversar com demônios. Todos ficam chocados ao ouvir isso, porque neste mundo, os demônios são o único conjunto de monstros com intelecto, e eles falam uma língua que ninguém mais pode entender. Licia tem dificuldades para acreditar, mas Tomoe lhe diz que teve um encontro com um demônio que parecia um cachorro recentemente. Ela recorda como enquanto colhia legumes silvestres nas montanhas, encontrou um demônio que parecia um cachorro. Naquele momento ela gritou por ajuda, mas antes que percebesse, o demônio falou, tão surpreso que ela podia entendê-lo. Quando ele confirmou que ela podia, ele disse que não suportaria ver alguém com o mesmo perfume que o dele ser morto, e depois saiu depois de dizer para ela fugir. Enquanto Ludwig luta para acreditar nisso, Kazuya aponta que há apenas um punhado de demônios que permitirão que um lobo místico escape deles. Ele acredita que ser capaz de se comunicar com demônios tem o potencial de mudar dramaticamente a situação, mas não necessariamente para melhor. Porque se a notícia da habilidade rara de Tomoe se espalhasse além de suas fronteiras, é provável que outros países, em vez de verem isso como uma oportunidade de paz, vissem como uma ameaça perigosa e pudessem decidir se voltar contra eles para eliminar o que consideram um risco. Suas suspeitas se confirmam quando Ludwig revela que o reino está em conflito com outros países com os quais compartilha fronteiras. Apesar disso, Kazuya descarta a possibilidade de um conflito, visto que é apenas um resultado provável, enquanto Max sugere que mantenham as habilidades de Tomoe escondidas do público para a segurança dela. Kazuya concorda, virando-se para Tomoe enquanto a assegura de que ela será protegida pelo reino como seu bem mais valioso. No entanto, Marx acredita que ela chamará mais atenção se isso acontecer, e porque ele gosta de suas senhoras como números no relógio, nunca além do meio-dia, ele sugere que Kazuya a leve como concubina para mantê-la por perto, mas essa ideia é descartada. Em vez disso, Kazuya pergunta se o casal real pode adotá-la. E embora Licia goste da ideia de ter uma irmãzinha, isso não agrada a Tomoe, pois ela tem uma mãe e um irmão esperando por ela no acampamento de refugiados. No entanto, ela decide o contrário depois que Kazuya gentilmente a assegura de que adotá-la significaria que sua família também estaria sob proteção do reino. Com isso resolvido, Marx sugere designar Tomoe para uma posição que exija que ela permaneça dentro do castelo, mantendo-a protegida até que sua adoção seja anunciada. Assim, ela acaba sendo colocada no comando da carruagem real, e Kazuya concorda com isso.
Depois da reunião, em vez de ficar em seu escritório, Kazuya relaxa no quarto de Lixia para criar uma boneca. Quando perguntado por que ele está fazendo isso lá, ele diz que todos no escritório de assuntos de estado estão trabalhando duro, e ele não se sentiria à vontade costurando lá. Como resultado, Lixia sugere que ele peça a seu pai para ceder o quarto real, mas Kazuya recusa, pois não está pronto para ter filhos ou trocar fraldas ainda. Então ele pergunta sobre Tomoe, e Lixia diz a ele que sua mãe gostou dela, e não a deixou desde então. Enquanto ela acrescenta que Tomoe está confortável com a mudança, Sarina entra na sala, e ao vê-los juntos ela recua pensando que logo desenvolveriam planos. Poucas horas sem enredo depois, Sarina volta e informa Kazuya que Poncho está de volta de sua missão. Poncho encontra Kazuya na sala de recepção e está grato por ter sido permitido usar a Wyvern real, pois isso lhe permitiu completar sua viagem mais rápido. Aparentemente, ele foi enviado para coletar um conjunto único de alimentos com um saco de classe nacional que evitará que o conteúdo estrague. Curiosa, Lixia se pergunta por que Kazuya faria tanto esforço para conseguir comida, e quando perguntado, Kazuya apenas diz que espera fazer um pouco de bem para o reino. Algumas horas depois, Juina e Poncho usam o cristal para transmitir o que é basicamente um programa medieval do Food Network, visando ensinar ao público sobre outros tipos de comida que podem cozinhar e comer enquanto a crise alimentar é resolvida. Kazuya aparece no programa como o cozinheiro de destaque, e para seu primeiro prato, surpreende a todos ao começar com um polvo vivo. No momento em que é revelado, Lixia, Aisha e os outros provadores ficam espantados, exceto Juina, que já está acostumado a lidar com tops escorregadios como esse. Enquanto isso, Kazuya habilmente prepara o polvo e o transforma em um espetinho de carne frita crocante, que deixa Aisha praticamente babando. Quando ele termina, Tomoe e os outros ficam chocados com a aparência apetitosa, e ainda mais chocados quando dão uma mordida e percebem o quão delicioso é. Como resultado, pessoas assistindo ao show de suas casas começam a considerar adicionar kebabs de polvo aos seus próprios menus. De volta ao programa, Poncho revela raízes de árvores como o ingrediente base para o próximo prato. E embora Tomoe não ache que elas pareçam nem um pouco apetitosas, Aisha discorda já que está acostumada a usar coisas longas e duras para a sobrevivência. Quando Kazuya termina de cozinhar as raízes, as meninas ficam maravilhadas com o quão doces elas são, mas Aisha exagera na degustação a tal ponto que até sua família começa a se perguntar se ela está planejando comer o reino inteiro. Em seguida, Poncho traz uma refeição de gafanhoto pré-cozida e Aisha, que anteriormente afirmou que poderia comer qualquer coisa, de repente se vê sem saber por onde começar. Mas quando Tomoe experimenta e diz que tem um gosto bom, Aisha corre para provar. No momento em que Kazuya prova, lágrimas surgem em seus olhos, pois o sabor doce o lembra de sua terra natal. Mas qualquer alívio que isso trouxe rapidamente desaparece quando o ingrediente inicial do próximo prato é revelado, tirando o sorriso do rosto de todos. Aparentemente, é um Gelen, uma criatura viscosa que Poncho, sem surpresa, sabe exatamente como cozinhar. Aisha se pergunta como ele conseguiu uma Gelen abatida, e Lixia compartilha o mesmo pensamento, levando Kazuya a perguntar sobre a natureza dessas criaturas. Lixia explica que os Gelens são tão frágeis que até mesmo um pequeno corte na membrana superficial é suficiente para aniquilá-los e fazer com que todos os seus fluidos corporais escorram. Curioso, Kazuya pergunta como Poncho conseguiu preparar um sem perder todos os fluidos. Poncho, aproveitando algo que aprendeu durante suas viagens, explica que se batermos em um Gelen com força suficiente para destruir o núcleo sem romper a membrana, os fluidos internos gradualmente se solidificam. Enquanto fala, Poncho achata o Gelen e corta em tiras finas que se parecem com macarrão. Ele cozinha, e quando é servido, Kazuya não consegue deixar de notar que se assemelha a um certo tipo de macarrão de seu mundo anterior. Como resultado, Lixia insiste que Kazuya experimente primeiro, já que ele tem experiência em comer algo semelhante. E embora cético, Kazuya dá uma mordida. Ele surpreende a todos dizendo que é doce, e Aisha se apressa para experimentar e concorda, o que encoraja os outros a se servirem. Logo, todos estão assentindo em aprovação, enquanto aqueles que assistem de fora ficam impressionados. Com esse prato final concluído, Juna e Poncho encerram o programa de culinária, prometendo retornar com outra edição no futuro. No entanto, apenas uma semana depois, a demanda por esses ingredientes únicos dispara, e Kazuya fica chocado ao ver que as pessoas já estão ansiosas pelo próximo episódio do programa. Mas antes que ele possa sequer pensar em agendar o acompanhamento, Sarina entra em seu escritório e o informa que Marx tem algo importante para discutir. Marx aparece com Hakuya e anuncia oficialmente sua renúncia como primeiro-ministro, seguindo os passos do rei anterior. Ele recomenda Hakuya como seu substituto, dizendo que ele é o único com o talento para assumir o papel, e Kazuya aprova, embora decida agendar a nomeação formal para outro dia. Marx está satisfeito com a decisão de Kazuya, principalmente porque ele está ansioso para aproveitar seus generosos benefícios de aposentadoria e realizar algumas das fantasias mais estranhas de sua lista de desejos. Mas quando Kazuya o olha, Marx se lembra da crise financeira do reino e rapidamente deixa claro que está disposto a aceitar qualquer recompensa que Kazuya tenha em mente. Kazuya apenas sorri e faz um elogio irônico sobre ser sábio e saber quanta experiência Marx tem em lidar com os assuntos do reino.
Kazuya pede para ele ficar mais um tempo, e Marx concorda. Antes de a reunião terminar, Hakuya faz um pedido surpreendente, dizendo a Kazuya para tirar um tempo de folga, deixando-o genuinamente chocado. E antes que Kazuya possa argumentar que não tem tempo para isso, Hakuya informa que já limpou sua agenda do dia, então ele está livre, quer ele goste ou não. Kazuya brinca que talvez ele passe o tempo lendo cabeças presentes com loção para as mãos, mas Hakuya interrompe, lembrando-o de que o objetivo é que seus subordinados vejam que até mesmo o rei workaholic pode fazer uma pausa. Kazuya considera a ideia, mas fica chocado quando Hakuya vai além e sugere que ele leve Lixia para um encontro, e Marx apoia a sugestão. Para piorar, Kazuya precisa levar Aisha junto para que ela atue como guarda caso algo aconteça. Após a reunião, Kazuya caminha até a arena de treinamento para chamar Lixia, apenas para encontrá-la em uma sessão de treinamento intensivo com Aisha. Vendo que o castelo será destruído se continuarem treinando, Kazuya grita para que parem, e ficam chocados ao saber que ele estava lá o tempo todo. Kazuya fala para eles sobre o encontro, e Aisha imediatamente lhe diz para visitar a floresta sagrada, mas ele recusa porque o lugar é longe. Ele então pergunta sobre a situação em casa, e Aisha lhe diz que algumas de suas pessoas são resistentes aos métodos de corte de árvores. Ela implora para que ele venha conversar com seu povo, e Kazuya aceita aparecer apenas quando o tempo permitir. Contente, Aisha dedica sua vida mais uma vez ao serviço dele, e quando ele a convida para um encontro, ela concorda instantaneamente, deixando Lixia visivelmente com ciúmes. Logo em seguida, todos eles vestem o uniforme da academia militar para disfarçar suas identidades enquanto estão na capital real. Kazuya acha que Lixia parece fofa, mas quando Aisha se aproxima em busca de aprovação, tudo o que recebe é uma longa pausa de Kazuya. Isso faz Aisha se arrepender de não ter vestido seu macacão, mas Kazuya descarta essa ideia, dizendo que ela já está animada demais. A caminho da cidade, Kazuya os lembra que estão disfarçados, então ele diz para chamá-lo pelo primeiro nome para soar casual. É quando ele percebe que o sistema de nomenclatura neste mundo é invertido e eles confundiram seu primeiro nome com seu sobrenome. Aisha dá de ombros e diz que não é nada demais, concordando em chamá-lo pelo primeiro nome. Mas quando ela pede para ele avaliar sua aparência novamente, ele sorri e diz que ela é um sólido 10, mas apenas graças àquelas atributos de nível S. Conforme o tempo passa, eles exploram a cidade e visitam muitos lugares. Mas quando param para descansar, Aisha diz que está com fome, então eles vão ao restaurante da Juina. No momento em que Juina vê Kazuya e as garotas, ela quase diz que ele é o rei, mas um simples gesto dele a lembra de que ele está disfarçado, então ela o recebe como qualquer cliente normal. Juina serve para eles a massa guelã que Poncho inventou e ela explica que é porque a demanda disparou desde o programa de culinária. Ela elogia Kazuya por ser tão esperto em lidar com a crise alimentar, e Kazuya lhe dá um sorriso que deixa Lixia com ciúmes, imediatamente questionando por que ele trata Juina de forma diferente. Em sua cabeça, Kazuya admite que é por causa dos peitos desse rank dela, mas, para não magoar os sentimentos de Lixia, ele apenas diz que garotas bonitas o deixam nervoso, e quando ele vê uma, todo o sangue sai do seu cérebro para outro lugar. Enquanto Lixia se pergunta onde esse lugar pode estar, Aisha quase devora tudo em seu prato, e quando alguém compara seu estilo de comer ao de Poncho, ela congela, percebendo que talvez seja por isso que Kazuya ainda não a convidou para desenvolver o enredo. Kazuya rapidamente encerra isso, lembrando-a de que ele já está noivo. Mas isso choca as damas, já que Kazuya não percebeu que poderia ter um harém se quisesse. Lixia explica que a poligamia é reconhecida no reino, e até mesmo as mulheres podem ter vários maridos. Ela continua revelando que, na verdade, foi sua mãe quem detinha o poder real, e seu pai simplesmente casou-se com a família real, e se tornou rei apenas de título. Isso faz Kazuya se perguntar se Albert realmente tomou a decisão certa ao lhe entregar a coroa, mas Lixia o assegura que sua mãe também apoiou a decisão. Ela menciona casualmente que ele poderia ter até 8 esposas se quisesse, e por um segundo, Kazuya imagina viver o sonho de ter uma esposa para cada dia da semana. Mas ele volta à realidade quando ouve uma conversa suspeita do outro lado da sala. Pensando no passado, Kazuya reflete sobre a força militar do reino, a maior parte dela sob o controle dos 3 duques, e percebe que essa configuração pode ser uma grande desvantagem. Afinal, quando ele os procurou sobre suas reformas, os duques não fizeram nada além de ignorá-lo até agora. No momento, a conversa na sala é entre um certo Cade, que é uma raposa mística, e Halbert Magna do exército. Lixia revela que Halbert é o herdeiro mais velho da família Magna, e ele é um oficial excepcional no exército, enquanto Juina revela que Cade é um mago com o exército proibido, uma unidade que reporta diretamente ao rei. A atenção deles se volta para Cade e Halbert quando Cade tenta convencer Halbert a não ir para o ducado de Carman. Cade acredita que o duque Carman está em conflito com Kazuya, e ela teme que isso possa desencadear uma guerra civil. Mas apesar de suas preocupações, Halbert considera isso como mais uma razão para ir, já que está ansioso para mostrar suas habilidades. Quando Cade diz que seu pai está preocupado com ele, Halbert responde zombando de seu velho por ter servido sob o comando do Duque Carman por anos, apenas para se acovardar e se esconder na capital quando é hora de enfrentar o novo rei.
Cade responde dizendo que ela não confia no Duque Carman de jeito nenhum, já que qualquer guerra só beneficiaria a Midonia, que está ansiosa para recuperar as terras que perderam. Sem falar em... E tu diz que está esperando o inverno para que possam entrar e agarrar as terras férteis do reino. Enquanto ela fala, Kazuya escuta atentamente, lembrando-se de uma conversa que teve com Hakuya sobre o mesmo assunto. Naquela época, ele descobriu que o reino estava em maus termos com todos os seus vizinhos, e pelo menos um deles era abertamente hostil. Hakuya apontou que desde que Kazuya rescindiu o contrato de mercenários com o reino de Zen, é muito improvável que Zen tomasse alguma atitude, e eles não teriam problemas em enviar mercenários para apoiar a Midonia caso uma guerra estourasse. Kazuya viu isso como vingança por encerrar o contrato, já que ele nunca confiou em soldados que lutavam por dinheiro. Mas suas verdadeiras intenções ficaram claras quando Hakuya revelou que a Midonian enviou uma carta oferecendo ajuda para ele derrubar os 3 duques, causando-lhe problemas. Aparentemente, a Midonia enviou a mesma oferta exata aos duques, prometendo ajuda para derrubar o novo rei. Hakuya viu isso pelo que era, uma manobra para criar caos, infiltrar tropas no reino e capturar cidades enquanto todos estão ocupados demais lutando para detê-los. Atualmente, Halbert decide apoiar o Duque Carman, mesmo estando incerto sobre as verdadeiras intenções do Duque, principalmente porque tantos nobres já tomaram seu partido. Cade contrapõe, apontando que esses nobres estão apenas irritados porque o rei expôs sua corrupção. Mesmo quando ela implora para que ele reconsidere, Halbert ignora, dizendo que um rei inexperiente como Kazuya não é páreo para um comandante experiente como o Duque Carmin. Quando Cade insiste que Kazuya é um rei formidável, o próprio Kazuya interrompe, perguntando por que ela pensa assim, e é aí que Cade de repente percebe que está falando com o rei. Em outro cômodo, Cade entra em pânico, pedindo a Kazuya que perdoe Halbert pelas coisas desagradáveis que ele disse, mas Halbert, ainda achando que Kazuya é apenas um cara aleatório se intrometendo nos negócios deles, diz pra ele ficar de fora e até grita pra Cade calar a boca. Ele só se acalma depois que Aisha o imobiliza no chão quando ele tenta agredir Kazuya. Acontece que Juna estava pronta para lhes dar uma lição se ele não tivesse recuado. Quando Halbert se recupera da dor, ele olha bem para Kazuya, percebe quem ele é e volta às configurações de fábrica pedindo perdão. Nesse momento, Kazuya tenta raciocinar com ele, avisando que se aliar ao Duque Carmin significa que ele terá que enfrentar Cade no campo de batalha, já que ela serve no exército proibido que responde diretamente a ele. A ideia de colocar Cade em perigo, mesmo que ele não quisesse lutar com ela, faz Halbert reconsiderar sua decisão, e no final, ele escolhe ficar ao lado dela. Do lado de fora, Licia senta-se ao lado de Kazuya, apreciando a vista enquanto Aisha cochila sob uma árvore próxima. Licia elogia como Kazuya lidou bem com a situação, mas ele afirma que apenas mostrou a eles a realidade do que aconteceria se acabassem em lados opostos. Animada, Licia oferece seu colo para ele descansar, e embora Kazuya hesite no início, ele acaba cedendo. Enquanto ele está lá, Licia silenciosamente deseja que ele leve o noivado a sério, e quando Kazuya pergunta se ela realmente está bem em se casar com ele, ela diz corajosamente que sim, mas depois de ver sua reação, ela rapidamente afirma que é apenas porque ele é o único apto a ser rei, e casar com ele é seu dever. No entanto, Kazuya diz a ela que só pode casar por amor, deixando Licia pensando se ele algum dia se apaixonará por ela. Antes que o silêncio constrangedor se prolongue, Aisha os confronta, cansada de fingir que está dormindo, deixando o casal desconcertado. Mas no dia seguinte, Kazuya percebe que sua habilidade de poltergeist vivo melhorou, e ele agora pode controlar a boneca que fez. Mas antes que ele possa terminar de verificar suas novas habilidades, Sarina chega e informa que Glaive Magna, seu filho Halbert e Cade estão pedindo para vê-lo. No momento em que Kazuya aparece, ele casualmente provoca Halbert por parecer mais masculino, elogiando as cicatrizes frescas ganhas da disciplina de seu pai por ser tão rude antes. Glaive implora por perdão em nome de Halbert, e até promete corrigir ainda mais seu filho inútil e nojento por apoiar o Duque Carmin. Mas Kazuya dispensa, brincando que não é necessário, já que Cade pode perder o interesse se o rosto de Halbert ficar muito machucado. Nesse momento, ele reconhece os talentos de Cade como maga, e a nomeia para servir sob Ludwig na Guarda Real como oficial de Estado-Maior, deixando Cade completamente atônita. Quanto a Halbert, Kazuya o transfere do exército regular para o exército restrito como ajudante de Cade, para que ele possa ficar perto e apoiá-la adequadamente. Cedo. Halbert está grato pela transferência, mas assim que Kazuya está prestes a terminar, Glaive pede para falar com ele em particular. O que Glaive revela deixa Kazuya em completo choque, e ele fica se perguntando o que fazer com a informação controversa que acabou de ouvir. No dia seguinte, a boneca de Kazuya se junta a um grupo de aventureiros em uma missão para explorar os caminhos abaixo da capital real. Para simplificar, vamos ficar com Dylan como o nome do boneco. Os aventureiros presumem que ele é apenas um cara em uma fantasia de mascote, em parte por causa dos rumores que ouviram, e também porque o cara sabe se defender. Enquanto continuam avançando, o grupo é emboscado por todos os tipos de monstros, desde serpentes gigantes até enxames de morcegos. Mas a cada vez, Dylan avança e os elimina sozinho, deixando seus companheiros de equipe impressionados. No entanto, aquela pequena sensação de vitória vai por água abaixo quando um salamandra gigante aparece.
No início, um dos aventureiros se prepara para atacar, mas no momento em que é revelado que a salamandra pode cuspir ácido corrosivo, ele grita para todos correrem por suas vidas. Durante a confusão, Dylan escorrega e cai, e Yuno, aterrorizada com a possibilidade de ser esmagada, usa sua magia para distrair a besta por tempo suficiente para que ele se recupere. Mas antes que ele consiga se firmar completamente, a salamandra dispara mais tiros de ácido e Dylan protege Yuno com seu corpo, recebendo o golpe para protegê-la. Logo depois, ele a pega nos braços e corre para a saída, carregando-a até que finalmente saem do túnel. Do lado de fora, o grupo está agradecido por terem a chance de manter suas cabeças por mais um dia. Enquanto Yuno cuida da cicatriz de Dylan, ela o repreende por escorregar, mas depois agradece por tê-la salvado da maneira que ele fez antes. Embora Dylan não consiga falar, Yuno é a única que entende seus gestos, e seu parceiro acha que é porque eles estão apaixonados. Naquela noite, Kazuya limpa Dylan e é grato por ter adicionado um material resistente a ácidos quando o fez. Então Lisha aparece, querendo saber o que está acontecendo com Dylan, já que ele parece maior do que ela se lembra. Kazuya conta a ela que contratou um artesão para fazer Dylan, e que ele se move usando sua habilidade de poltergeist vivo. Ao ouvir isso, Lisha junta as peças e percebe que Dylan é o aventureiro mascote de quem ela tem ouvido falar recentemente. Curiosa, ela pergunta por que Kazuya fez Dylan se juntar ao grupo de aventureiros para explorar os caminhos subterrâneos. E Kazuya afirma que ele só queria ver como era o lugar. Lisha sabe que ele está escondendo algo, e mesmo quando ela pergunta se ele notou algo incomum sobre os túneis, ele a ignora. Alguns dias depois, Kazuya reúne todos os oficiais do estado em sua sala de audiências e os elogia pelo seu trabalho árduo, pois agora o reino finalmente possui o capital necessário para se estabelecer economicamente. Ele continua a mencionar que pretende prosseguir com o projeto Venete Nova, e no momento em que ele diz isso, Lisha se lembra de uma conversa que teve com ele sobre esse mesmo projeto. Naquela época, Kazuya disse a ela que Venete Nova era o nome de uma cidade que ele planejava construir ao longo da costa do reino, onde ele estabeleceria um porto. Lisha inicialmente apontou que eles já tinham um porto na cidade de Lagoon, sob o controle do ducado de Walter, e até pensou que Kazuya poderia estar tentando criar alguma tensão com a família dela. Mas Kazuya disse o contrário. Ele explicou que seu objetivo não era provocar ninguém, mas construir uma nova cidade costeira e começar a construir estradas que ligariam o porto a outras cidades, facilitando a distribuição de mercadorias e, em última instância, reduzindo os custos dos alimentos em todo o reino. Atualmente, Kazuya agradece aos funcionários por cortarem gastos desnecessários, o que ajudou a levantar os fundos necessários para o projeto Venete Nova. Ele os recompensa com umas férias obrigatórias de 5 dias, começando amanhã, e permite que eles peguem vinho da coleção real para que possam vendê-lo por dinheiro e aplaudir aqueles caros Royal Bateis. Após a reunião, Lisha se encontra com Kazuya, preocupada que ele esteja se esforçando demais e mal dormindo. Ela o incentiva a confiar mais em sua habilidade de poltergeist vivo para ajudar a aliviar o peso em seus ombros, mas Kazuya explica que já fez isso. É apenas que arrecadar fundos para o reino o consumiu tanto que ele ainda está exausto. Lisha gentilmente diz a ele para não se esforçar tanto, mas quando ele meio que brinca dizendo que eles sempre poderiam convocar um novo herói para substituí-lo, ela se inclina e sussurra suavemente em seu ouvido sonolento que ela prefere ficar com ele. No dia seguinte, Kazuya chega ao canteiro de obras da Venete Nova para inspecionar a área, mas não pode deixar de se perguntar por que um local tão apropriado foi deixado sem uso por tanto tempo. Quando Ludwig relata a ele, explica que um certo grupo de pessoas se opõe ao projeto porque acreditam que a terra pertence ao Kaidin, um suposto deus do mar, e que qualquer construção erguida lá seria destruída. Curioso, Kazuya pergunta se há algum registro real desse deus do mar, mas tanto Aisha quanto Licia dizem que não, o que faz Ludwig rejeitar tudo como superstição. Naquele momento, Kazuya pede para se encontrar com o líder da oposição, um velho chamado Urup. No começo, Urup é rude com Ludwig, incomodado por ainda estarem falando sobre esse negócio de Kaidin. Mas no momento em que Kazuya se apresenta como o rei, a atitude de Urup se amolece. Ele aconselha Kazuya a reconsiderar a construção no local por causa do Kaidin. Mas Kazuya está mais interessado em saber até onde se estendem as chamadas Terras Sagradas. Armado com essas informações, Kazuya retorna à capital e discute isso com Rikuya, que imediatamente questiona se Kazuya acredita em deuses do mar. Aparentemente, Kazuya não acredita no boato. Mas ao analisar a situação, ele percebe que há uma mensagem mais profunda. Os moradores locais não querem que ninguém construa casas naquela área específica porque é onde um tsunami atinge. Com isso em mente, Kazuya decide mudar a localização planejada de Veneta Nova alguns cliques para mantê-la fora de perigo. Embora Ludwig aponte que ajustar o plano atrasará o projeto, Kazuya insiste. Ele diz que o Exército Proibido e os Magos de Magia da Terra darão prioridade a isso. Enquanto Kazuya fala, Aisha fica um pouco emocionada, tocada por quanto ele se importa com o reino. E quando Licia pergunta se ela gosta dele, ela grita assim tão alto que, pela primeira vez, Licia não fica com ciúmes. No dia seguinte, Halbert se vê preso junto a outros soldados do Exército Proibido, ajudando a construir estradas. E ele fica irritado por estarem sendo usados como mão de obra barata.
Antes que ele possa continuar falando, Cade aparece e diz para ele aguentar firme. Curioso, ele pergunta por que o exército proibido está sendo envolvido na construção de estradas, e Cade explica que os trabalhadores originais estão com falta de pessoal e que o projeto é para construir uma rede de estradas em todo o reino, começando pela recém-construída cidade portuária. Mesmo assim, Halbert reclama que parece antiético ter o exército proibido fazendo esse tipo de trabalho, já que em sua mente, o único trabalho deles deveria ser proteger o reino. Durante o almoço, Halbert se junta a Cade para comer um hambúrguer típico, que foi inventado por Kazuya neste mundo. Halbert aprecia a refeição e elogia as habilidades culinárias de Rikuya, enquanto Cade começa a falar sobre a previsão de Kazuya na criação das estradas. Ela explica o impacto que as novas estradas terão na rede de distribuição de alimentos, dizendo que os preços dos alimentos vão cair em breve. Halbert fica impressionado com isso, e não pode deixar de admirar o quanto Kazuya pensa à frente ao tentar resolver problemas. Falando nele, Kazuya aparece com Licia, e Halbert fica chocado. Ele cumprimenta de maneira militar, mas Kazuya ignora, dizendo-lhe para deixar de lado as formalidades e apenas falar com ele como uma pessoa normal. E quando Halbert insiste no contrário, Kazuya ordena que ele deixe isso de lado, dizendo que está feliz por encontrar um cara com quem pode conversar casualmente. Lá fora, Licia observa enquanto os soldados constroem as estradas e fica impressionada com o quão uma mistura pastosa de cinzas vulcânicas e cal pode se tornar tão resistente com o tempo. Quanto às árvores plantadas nos dois lados da estrada, Kazuya as chama de árvores de proteção, e Aisha explica que elas emitem constantemente uma frequência que monstros e animais selvagens não suportam, e que sua aldeia usa o mesmo método para manter os monstros afastados. Licia acha isso bem prático, mas Kazuya diz a ela que as árvores não devem ser plantadas muito próximas umas das outras, para não impedir que os animais migrem para seus terrenos de caça preferidos quando as estações mudam. Ele imagina que se as feras selvagens não puderem migrar, provavelmente acabarão atacando animais de fazenda ou até mesmo pessoas uma vez que seu suprimento de comida se esgote. Enquanto Kazuya explica tudo isso, Cade não consegue deixar de admirar sua visão e o chama de gênio. Mas o clima feliz termina quando Aisha recebe uma mensagem de um pássaro dizendo que sua aldeia foi atingida por um grande deslizamento de terra, resultando em muitas vítimas. Todos ficam chocados ao ouvir isso, mas Kazuya permanece calmo e instantaneamente começa a pensar em uma maneira de lidar com a situação. Ele pergunta sobre o número de soldados no local e quando Cade lhe diz, decide mobilizá-los para a Floresta Sagrada para uma missão de resgate, já que eles estão muito mais perto. Então ele diz a Licia para voltar para a capital real, mobilizar um grupo de resgate adequado e enviar suprimentos de socorro para a Floresta Sagrada. No entanto, ainda há um problema, pois Aisha diz que levaria cerca de 2 dias para chegar à aldeia dela se viajarem com os soldados. Preocupado que mais pessoas morram antes que a ajuda chegue, Kazuya decide usar bestas terrestres para viajar e chega à aldeia em poucas horas. O pai de Aisha, Woden Ugad, que também é o líder dos Elfos Negros, o recebe e informa sobre a situação. Ele explica que o deslizamento de terra ocorreu em uma encosta a leste da aldeia, mais de 100 pessoas morreram e ainda há mais de 40 desaparecidos. Após ouvir isso, Kazuya pede uma lista dos desaparecidos e diz a Woden para garantir que as pessoas fiquem de guarda e observem a montanha para que, caso ela se mova novamente, possam relatar imediatamente. Ele já se oferece para isso, insistindo que conhece bem as montanhas. E Woden concorda, dizendo a ela para levar algumas outras pessoas que conhecem a área. Lá fora, Kazuya fala com seus homens, dizendo-lhes para se concentrarem em resgatar os desaparecidos e para correrem por suas vidas se outro deslizamento de terra ocorrer. Com isso, os soldados começam a missão de resgate, cavando no local e ouvindo os gritos dos feridos presos sob as pedras. Kazuya se junta à missão e usa sua habilidade de poltergeist vivo para facilitar a localização de possíveis sobreviventes, mas vomita quando sua boneca de rato encontra os corpos esmagados de alguns elfos azarados. Após 24 horas de busca dedicada, todas as pessoas desaparecidas foram encontradas, mas Woden relata que algumas não sobreviveram devido aos ferimentos. Ele agradece a Kazuya por toda a sua ajuda, reconhecendo que se ele não tivesse aparecido, as baixas teriam sido muito piores. No entanto, no momento em que Aisha chega e lhes informa que Licia chegou da capital com uma unidade de socorro, todos ficam aliviados ao ouvir isso, exceto Hobthor, irmão de Woden, que diz amargamente que já é tarde demais. Quando Kazuya tenta falar com ele, Hobthor explode, dizendo que nada que Kazuya faça trará os mortos de volta. Mas Woden rapidamente intervém e o repreende. Ele se desculpa com Kazuya em nome de seu irmão e explica que Hobthor perdeu sua esposa no deslizamento de terra. E além disso, sua filha ainda está lutando por sua vida. Kazuya, entendendo a dor do homem, tenta oferecer algum conforto, mas Hobthor se irrita novamente, dessa vez exigindo saber por que a Floresta Sagrada que ele passou a vida protegendo tiraria sua esposa dele. Vendo sua dor, Woden o acalma, lembra-o de não apontar dedos ainda, e de rezar para que sua filha saia viva. Enquanto Kazuya assiste a tudo se desenrolar, lá no fundo, o corrói o fato de que ele não pode fazer mais do que já fez. Então ele sai para tomar ar. Aqui, Aisha se junta a ele, e revela que foi na verdade Hobthor que se opôs à prática de desbastar a floresta regularmente. Ela se pergunta se a família dele poderia ter sido poupada se ele não tivesse resistido ao desmatamento. Mas Kazuya explica que mesmo se ele tivesse concordado, o desmatamento só teria reduzido o risco de um deslizamento, não o prevenido completamente.
Ele acrescenta que a ideia de Hobthor de proteger a floresta é falha, porque a natureza não é fraca, e não precisa de pessoas para protegê-la, já que a única coisa que os humanos fazem é tentar mantê-la em um estado que lhes convém. Após a conversa, Kazuya sai da vila com Lisha, sentindo-se desapontado consigo mesmo porque acredita que poderia ter feito mais. Lisha argumenta que ele fez o seu melhor, mas Kazuya diz a ela que seu trabalho é fazer preparativos com antecedência e gerenciar emergências antes mesmo de elas acontecerem, e ele odeia não ter conseguido fazer isso. Ele derrama lágrimas, irritado consigo mesmo por estar tão focado na crise financeira do reino e na escassez de alimentos que negligenciou outras coisas importantes, e Lisha só pode assistir em silêncio. Naquela noite, Juina encontra Kazuya no escritório de assuntos de estado, ainda lidando com papelada, apesar de ser tão tarde. Ela está preocupada com ele, já que Lisha disse a ela que ele não tem dormido bem. Então, ela decide fazer com que ele adormeça por qualquer meio necessário. No momento em que ela se senta ao lado de Kazuya e percebe algo crescendo, ela lhe faz uma massagem suave. Mas antes que ela possa adicionar uma brincadeira oral, ele cai em um sono profundo. No dia seguinte, os três duques realizam uma reunião para discutir se apoiarão Kazuya ou não. O Duque Caster Vargas deixa claro que planeja se rebelar, e quando percebe o desdém da Duquesa Excel, ele se pergunta por que ela está apoiando o lado de Kazuya de repente, já que ela não gostava dele desde o início e recusou seu pedido de assistência. É quando Excel diz a ele que se importa mais com a paz e segurança da cidade de Lagoa, salientando que se continuarem discutindo entre si, isso só beneficiaria os países vizinhos que estão planejando atacar o reino. Caster, totalmente ciente disso, admite que recebeu uma oferta de Amidônia, que prometeu enviar reforços para ajudar a destronar o rei se ele estiver envolvido. Mas Excel suspeita que a mesma oferta foi enviada para Kazuya também. Quando ela se volta para o Duque Carmen em busca de sua opinião, observando que a liderança de Kazuya tem sido sólida até agora, o general friamente diz que não pode permitir que Kazuya governe. Aos olhos dele, Kazuya não é apto para ser rei, porque ele não hesita em cortar qualquer coisa que não sirva aos interesses do reino, seja a história, tradição, soldados leais ou ministros que dedicaram suas vidas à coroa. Suas palavras fazem Excel se perguntar se ele planeja tomar o trono para si mesmo. Mas Carmine deixa claro que uma vez que Kazuya for tratado, ele garantirá que Albert seja colocado de volta no trono. Temendo o derramamento de sangue que está por vir, Excel aconselha Caster a romper os laços com sua família para que eles não sejam envolvidos em sua disputa com Kazuya. Mas antes que Caster possa processar isso, sua filha Carla, neta de Excel, entra abruptamente, exigindo se juntar à luta contra Kazuya. Apesar da dispensa de Excel, ela insiste porque acredita que Kazuya se livrou do rei anterior e tentou violar sua amiga, Licia. Enquanto isso, o rei Gaius de Amidonia recebe uma carta de Carmine aceitando sua oferta de conseguir mercenários para se opor a Kazuya. Ele sorri ao ler a carta, zombando de Carmine por se tornar tão tolo ao aceitar sua oferta, e então diz a seu filho, Julius, que eles enviarão mercenários tanto para Kazuya quanto para os três duques para provocar uma guerra civil. Enquanto isso, sua filha Horua é contra isso e se pergunta por que seu pai e irmão seriam estúpidos o suficiente para atacar Elfriden. Nesse meio tempo, Akuya apresenta um relatório a Kazuya sobre a iminente guerra civil. E lá no fundo, Kazuya odeia que terá que usar métodos cruéis para enfrentar aqueles que se opõem a ele. Embora ele fique com dúvidas, ele se lembra de que seu falecido avô o aconselhou a começar uma família e mantê-lo seguro. Por isso, ele decide fazer tudo o que for necessário para proteger o reino e aqueles que ele ama. Enquanto isso, em Amidonia, o rei Gaius ordena que suas tropas se reúnam para que possam invadir Elfriden. Mas antes que as coisas avancem, o ministro das Finanças Colbert corre e implora para ele reconsiderar, alertando que as pessoas passarão fome se ele levar o plano adiante. Irritado e se sentindo insultado, Gaius o espanca, fervendo de raiva porque desde que Kazuya assumiu o trono, Elfriden tem feito um forte retorno nacional. Quando Colbert o lembra de que atacar traria sanções de outras nações, Gaius fica ainda mais enfurecido, pois Amidonia é signatária da Declaração do Império do Grande Caos sobre a Frente Comum da Humanidade, um acordo que impede os países de lutarem uns contra os outros enquanto ainda estão lidando com as forças do Senhor dos Demônios. Ao lembrar disso, Gaius fica tão frustrado que quase arranca a cabeça de Colbert. Mas Julius intervém no último minuto e aponta que como Elfriden nunca assinou o tratado, eles são um alvo justo. No entanto, Colbert continua tentando argumentar, e como Gaius já está farto, ele destitui Colbert de sua posição como ministro das finanças e o expulsa. Lá, Colbert encontra Horua, que o incentiva a fugir com ela para que possam se esconder se as coisas derem errado. Enquanto isso, Licia se encontra com Kazuya e descobre que ele está prestes a ter uma conversa com os três duques. Mas antes de partir, ele pede a ela um grande favor. Quando a conferência virtual começa, Kazuya usa espelhos encantados para se conectar com eles, e ele emite um ultimato de que, se continuarem desobedecendo suas ordens, não terá escolha a não ser declará-los traidores. A primeira coisa que o Excel pergunta é o que Kazuya planeja fazer com os três ducados se eles escolherem segui-lo, e Kazuya explica que ele vai fundir suas forças com seu exército proibido em uma única entidade chamada Força Unida, que operará sob seu comando direto. Caster imediatamente descarta a ideia, argumentando que é impróprio para um humano ter autoridade sobre todas as raças do reino.
Mas Kazuya encerra essa ideia, apontando que o antigo sistema de 3 partidos poderia ter funcionado em tempos de paz, mas agora estamos em tempos de guerra e as coisas precisam mudar. A próxima pergunta da Excel é sobre o futuro da cidade da Lagoa quando o projeto Venet Nova estiver concluído. E Kazuya a tranquiliza, explicando que a nova cidade servirá como porto comercial e centro turístico enquanto a cidade da Lagoa permanecerá a fortaleza naval do reino. Aliviada, Excel se ajoelha perante os outros duques e promete sua lealdade a Kazuya, prometendo colocar a marinha sob seu comando. Mas Castor, por outro lado, recusa-se a apoiá-lo, amargurado pelo fato de que o rei anterior entregou o trono sem sequer confiar nos duques. Mesmo assim, ele diz que apenas 100 membros de sua força aérea, a força vai se opor ativamente a Kazuya, enquanto o resto permanecerá neutro. Quanto ao General Carmin, Kazuya nem se incomoda em perguntar de que lado ele está, já que ele sabe que o grande gato adoraria nada mais do que arrancar sua cabeça e jogá-la aos cães. Mas quando ele pergunta por que Carmin insiste em se opor a ele, o general diz que seu orgulho como guerreiro não permite que ele fique atrás de alguém como Kazuya. Kazuya o chama de tolo por se apegar a tais crenças e promete que quando isso acabar, ele pisará no rosto de Carmin a caminho da vitória. Perto do final da conferência, Kazuya propõe uma condição em que o lado perdedor deve entregar suas forças ao vencedor para evitar derramamento de sangue desnecessário, e ambos os duques concordam com os termos. Então, Alicia chama a atenção de Carmin e corta uma parte de seu cabelo, sinalizando que ela está se juntando à luta contra ele. Carmin, embora chocado, reconhece sua determinação e espera vê-la em batalha. Quando Carmin e Castor saem da reunião, Excel permanece um pouco mais, e acontece que foi graças a Juina que Kazuya conseguiu conquistar Excel para seu lado, mesmo que Juina tivesse sido originalmente enviada para vigiá-lo. No dia seguinte, Kazuya é informado de que o rei Gaius está liderando suas forças para retomar a cidade de Altamira. Quando Gaius chega à cidade, ele para logo fora dos portões, ansioso para invadi-la, sabendo que ganhar o controle do local lhe daria acesso a cereais integrais que poderiam ajudar a resgatar sua economia em dificuldades. Um diplomata chamado Weist sai da cidade e oferece rendição total, implorando a Gaius que atrase seu avanço porque uma rebelião eclodiu entre facções que apoiam e se opõem à rendição. Embora Gaius o lembre de que ele poderia tomar a cidade à força a qualquer momento, Weist continua a implorar pela vida dos inocentes dentro dela. Ele promete que se Gaius garantir sua segurança, ele assegurará uma entrega suave e sem derramamento de sangue da cidade. Eventualmente, Gaius concorda em esperar, mas no momento em que Weist sai, ele murmura para si mesmo que fará dele um exemplo. Em outro lugar, os mercenários designados para Carmine lançam um ataque à cidade dentro do reino, e Halbert Kaed e outros do exército proibido lutam para protegê-la. Em um momento, Halbert canaliza magia de fogo em sua lança e a lança contra o inimigo, eliminando uma onda de mercenários de uma só vez. Mas antes que ele possa se orgulhar de seu feito, Kaed o avisa urgentemente que os mercenários estão trazendo canhões. Um tiro quase destrói as muralhas da cidade, mas antes que as coisas piorem, um elfo aparece e intercepta uma bala de canhão direcionada à muralha. Atordoado e curioso, Halbert pergunta quem ele é, e o elfo se apresenta como Sur da Floresta Sagrada. Enquanto bloqueia outro tiro de canhão, ele explica que veio ajudar porque Halbert salvou sua filha após o deslizamento. E agora a garota sonha em entrar para o exército proibido quando crescer. Enquanto Sur intercepta cada tiro de canhão disparado contra a muralha, Ludwig lidera um ataque de soldados para fora da cidade, ordenando que seus homens ignorem os mercenários e foquem apenas em destruir os canhões. Graças à sua precisão, os canhões foram destruídos e os mercenários não têm outra opção a não ser recuar para o domínio de Carmin. Quando Carmin fica sabendo que os mercenários foram repelidos, ele fica visivelmente irritado. Mas o que realmente o incomoda é quando os políticos corruptos que financiaram os mercenários começam a chamá-lo de incompetente. Ele os lembra que comanda 40 mil homens, enquanto Kazuya tem apenas 10 mil. Então derrotar as forças de Kazuya deveria ser moleza. Um dos políticos sugere lançar um ataque total e enviar todos os soldados que tem para invadir a cidade, mas Carmin rapidamente rejeita essa ideia. Ele suspeita que Kazuya talvez nem esteja na cidade, já que o exército proibido apenas lutou defensivamente, e acredita que se Kazuya realmente estivesse lá, já teria feito um movimento contra ele. Com isso em mente, Carmin planeja atrair Kazuya para fora, e está confiante de que acabará com a guerra em 1 ou 2 dias. Por volta do pôr do sol, quando Gaius finalmente perde a paciência e ordena que seus homens invadam Altamira, ele é pego de surpresa por um rugido agressivo vindo de dentro da cidade e fica irritado. Coincidentemente, Weist aparece e pede desculpas pelo atraso na abertura dos portões, explicando que os sons que Gaius ouviu são da facção dentro da cidade que está se opondo à rendição. Para acalmar as coisas, ele esvazia seus bolsos cheios de moedas de ouro e as oferece a Gaius, pedindo-lhe que lhe dê até meio-dia do dia seguinte para resolver as coisas na cidade. Ao ver isso, Júlio diz a Gaius para considerar a oferta, e o velho concorda. Enquanto isso, à noite, Weist se encontra com a Duquesa Essele, que está cética em desistir de tanto ouro, mas ela o tranquiliza, dizendo que está apenas ganhando tempo, e que qualquer um que não entenda o valor de trocar ouro por tempo é um tolo.
Waste não pode deixar de ficar impressionado enquanto se pergunta como Kazuya conseguiu convencer Essely a vir até Altamira, especialmente quando Cartman e Caster não faziam ideia de que ela estava participando da conferência daqui. No entanto, quando ele lembra Essely que eles têm apenas até o meio-dia de amanhã e pergunta o que acontecerá se Kazuya não agir até lá, Essely dá de ombros e brinca que todos morrerão como heróis. No dia seguinte, Halbert e Cade avistam a formação do inimigo e percebem que tem a vantagem. Mas antes que Halbert possa se alegrar, ele nota a força aérea do Duque Caster voando para atacar. Na noite passada, Caster evacuou completamente os civis de seu ducado, deixando para trás apenas uma força sólida de sua força aérea. Surpreendentemente, ele admitiu que Kazuya era um bom rei. E quando Toman perguntou se ele planejava mudar de lado, Caster disse que já era tarde demais. Ele até recusou pedidos de outras unidades militares que queriam se juntar a ele na luta contra Kazuya e só ia lutar contra Kazuya para exibir sua medalha como líder da força aérea. Pensando bem, Caster lembrou que o Exército Proibido havia se dirigido para o Ducado Cartman, e não pôde deixar de se perguntar por que Kazuya estava o ignorando, já que com apenas 100 homens à sua disposição, faria sentido para Kazuya eliminá-lo primeiro. Mas antes que ele pudesse entender a situação, Carla entrou e relatou que a força de Kazuya havia sido avistada, e era apenas um único navio de guerra. Caster ficou chocado ao olhar para fora e ver o navio de guerra de Kazuya, e ficou com raiva quando Kazuya ordenou um ataque ao seu castelo. Durante uma breve reunião virtual, Kazuya disse a Caster para se render, mas por causa de seu orgulho como guerreiro, Caster escolheu lutar e então enviou Carla para destruir o navio de Kazuya. Assim que ela saiu, Caster sorriu, murmurando que, se Kazuya realmente tinha o que era preciso para ser rei, então era melhor ele provar isso aqui e agora. Do lado de fora, Carla liderou a força aérea de 100 homens em um ataque ao navio de guerra, mas a tripulação mal conseguiu desviar dos ataques implacáveis que vinham de baixo. Em algum momento, eles decidiram atacar a base do navio para torná-lo imóvel, na esperança de derrubá-lo de vez. Mas depois de conseguirem, um dos homens de Carla relatou que não havia ninguém a bordo do navio, exceto por uma estranha boneca. Foi então que Carla percebeu que estavam derrotados, ao ver que o ataque tinha sido apenas uma armadilha para atraí-los, e Kazuya pudesse lidar diretamente com seu pai. Por volta da hora em que Carla saiu do castelo, Caster se viu cercado pelo time de Kazuya. Enquanto se perguntava como eles entraram, ele percebeu que Kazuya devia ter acesso às plantas de sua cidade. Como era a primeira vez que se encontravam pessoalmente, eles se apresentaram. Mas Caster deixou claro que Toman não tinha nada a ver com a luta deles, e que se ele fosse derrotado, Toman poderia ser confiado para assumir a força aérea. Vendo o quanto Caster se importava profundamente com seus homens, Kazuya pediu para ele se render. Mas Caster disse que um guerreiro não podia recuar depois de ter decidido fazer algo. Sem perder tempo, ele sacou sua arma, e Aisha entrou para lutar em nome de Kazuya, deixando Caster um pouco divertido, que Kazuya não lutaria por si mesmo assim tão facilmente. Uma batalha brutal começou com Caster desferindo a maioria dos golpes pesados. Durante a luta, ele reconheceu a força de Aisha e até perguntou se ela considerava Kazuya um bom mestre. Mas em vez de responder diretamente, Aisha disse que desejava ficar ao lado de Kazuya para sempre. Ouvindo isso, Caster sorriu e atacou mais forte, percebendo que ela era como ele. Mas antes que ele pudesse dominá-la, Aisha entrou na luta e usou magia de gelo para contê-lo, dando a Aisha a chance de dar um chute forte que terminou a luta. Quando Caster reconheceu a derrota, ele perguntou a Aisha o que ela achava de Kazuya. Ela disse que ele era maravilhoso e que queria que ele permanecesse rei, e até acrescentou que pegaria uma espada contra o próprio pai se ele tentasse recuperar o trono, deixando Caster completamente chocado com o quão longe ela estava disposta a ir. Quando Kazuya ouviu seu navio de guerra explodir, ele informou Licia que a força aérea retornaria. Então ela colocou um colar de escravo no pescoço de Caster, projetado para explodir se ele tentasse atacar Kazuya. Quando Carla retornou, ficou chocada ao ver seu pai em tal estado e sacou sua espada para lutar. Mas quando percebeu que já haviam sido derrotados, ela recuou e permitiu que Aisha colocasse o colar em seu pescoço. Então, Kazuya colocou Toman no comando da Força Aérea e instruiu-o a se juntar ao Exército Proibido. Curioso, Toman perguntou o que aconteceria com Carla e Caster, e Kazuya disse que o caso deles seria analisado quando a guerra terminasse. Na manhã seguinte, enquanto Kazuya viajava para juntar-se à guerra, Licia tentou implorar em favor de Carla, já que eram amigas, mas Kazuya disse que ela havia cometido um crime de rebelião e que perderia a confiança de seu povo se a perdoasse. Até Carla disse a Licia para não implorar por ela, e admitiu que estava ciente quando Kazuya pediu ajuda ao pai dela. Atualmente, quando Halbert vê os soldados da Força Aérea voando, ele assume que eles ainda estão sob o controle de Caster, mas fica completamente chocado quando eles ajudam a combater os mercenários. Quando Kazuya aparece, Halbert fica feliz em vê-lo, impressionado por ele ter conquistado o coração da Força Aérea, como haviam planejado anteriormente. No castelo de Randall, enquanto os políticos reclamam que a Força Aérea os traiu, Cartman recebe um relatório de status de seu braço direito, Beowulf, e aceita que perdeu a batalha. Embora chocado, o político sugere que sacrifiquem os inocentes na cidade para preservar suas vidas. Mas Cartman rejeita isso e os condena a receber um colar de escravo no pescoço.
Depois que Beowulf termina com eles, Karman se condena e permite que Beowulf o algeme, pois ele pretende se entregar. Uma bandeira branca é erguida acima do castelo dele, sinalizando a Kazuya que ele se rendeu. Mas, para surpresa de Beowulf, Kazuya ignora o castelo e segue para o oeste com o exército proibido. Quando Karman ouve isso, ele se lembra da vez em que Kazuya ameaçou passar por cima dele. Uma vez que ele venceu, e ri. Percebendo que Kazuya está indo atrás de Gaius e suas forças enquanto viaja com Kazuya, Kala exige respostas para entender o que está acontecendo, e Lícia revela que Karman organizou tudo. Segundo Kazuya, ele nunca quer lutar contra os duques, acrescentando que Excel sempre esteve do seu lado por causa de Duina. Então ele revela o que Glaive lhe contou sobre Karman alguns dias atrás. Naquela época, Glaive revelou que Karman queria reunir todos os políticos corruptos em um só lugar e encenar uma rebelião com eles para que Kazuya pudesse derrotá-los. Quando Kazuya ouviu isso, ele ficou irritado e exigiu saber por que Karman faria tal coisa. Então Glaive disse a ele que os bens que ele tinha apreendido dos políticos corruptos eram apenas uma fração de sua riqueza. Ele mencionou que os políticos corruptos haviam contratado mercenários de Zin, e foi assim que Kazuya percebeu que Karman estava tentando fazer com que os políticos gastassem todos os seus fundos escondidos. Mas quando ele questionou o que aconteceria já que o dinheiro acabaria indo para Zin, Glaive explicou que capturando os políticos, os mercenários seriam feitos prisioneiros, e o dinheiro gasto seria recuperado como resgate usando os mercenários como vantagem. Embora a ideia fosse esplêndida, Kazuya odiava porque significaria que Karman se sacrificaria. Mas Glaive disse que Karman confiava nele, e estava confiando a ele o futuro. Kazuya explica isso a Carla no presente, acrescentando que ele manteve a notícia para si mesmo, e só contou para Lícia no último minuto para que seus planos não falhassem. Enquanto isso, o meio-dia chega e Gaius perde a paciência. Mas antes que ele possa atacar Altamira, Excel aparece nas muralhas da cidade, deixando-o chocado. Ele se pergunta como Excel chegou à cidade, já que leva 3 dias para chegar de Lagoon City. Mas quando Julius considera que ela pode ter estado lá o tempo todo, ele diz a Gaius que é uma armadilha e que eles devem recuar. Mas Gaius recusa. Então, Excel materializa um cristal mágico que permite a Kazuya transmitir uma mensagem para todos na cidade, informando-os sobre os resultados da guerra civil. Depois de anunciar que está no controle das forças armadas, ele envia uma mensagem para Gaius, prometendo que invadirá a Madonia e tomará a cidade capital de Van. Ameaçado, Gaius ordena uma retirada imediata para Van, mas à noite, suas tropas são emboscadas pelas forças de Kazuya. Quando eles conseguem passar pelo vale, os soldados deles são reduzidos de 30 mil para 15 mil. Mas de alguma forma, Gaius consegue recuperar cerca de mais 10 mil de vilarejos próximos. Na manhã seguinte, quando Gaius chega a Van, ele fica satisfeito ao ver que seu castelo ainda está de pé. Então, ele ordena que seus homens impeçam as forças de Kazuya de tomar o controle. Enquanto isso, Kazuya recebe informações de que os homens de Gaius estão se aproximando e começa a elaborar um plano de batalha. Quando chega a hora, ambos os exércitos se envolvem em um combate brutal com Ludwig liderando as tropas de Kazuya. No acampamento, Carla percebe que Kazuya está distraído, então ela pergunta o que há de errado, apenas para Kazuya dizer a ela que está pensando em se render à Madonia para implorar pelas vidas de seus homens, se chegar a esse ponto. Isso surpreende Carla, pois ela se pergunta se Kazuya não tem medo de morrer. Mas Kazuya admite que está com medo, e acha estranho que ele tenha enviado seus homens para a guerra quando ainda não foi devidamente anunciado como rei de Elfriden. Enquanto isso, no campo de batalha, Gaius chama Julius e diz a ele para escapar com alguns soldados, já que ele já sabe que eles perderam. Quando Julius tenta discutir com ele, Gaius explica que foi tolo ao enviar soldados exaustos para a guerra e se oferece para ganhar algum tempo para Julius escapar. No entanto, Julius diz a Gaius para fugir em seu lugar. Mas quando Gaius menciona que Kazuya está atrás de sua cabeça e que ele será perseguido se fugir, Julius é forçado a recuar. Assim que ele sai, Gaius organiza um ataque total às forças de Kazuya, mas Kazuya rapidamente recebe informações de que Gaius está se aproximando do acampamento para destruí-los. Nesse momento, Kazuya coloca Carla sob o comando de Lisha, preparado para ceder o trono à princesa se algo acontecer com ele. Mas Carla encerra a discussão, ela se oferece para lutar e quando Kazuya vê que ela pode ser útil, ele aprova seu pedido. Por outro lado, Ludwig percebe uma unidade dos soldados amadonianos e ataca seu líder, pensando que é Gaius, mas fica chocado ao ver que é um sósia. Quanto ao verdadeiro Gaius, ele derrota alguns dos homens de Kazuya e enfrenta Carla em uma luta brutal, quase a dominando com força bruta. Mas antes que as coisas piorem, Dylan se junta à luta e repele Gaius enquanto Kazuya aparece com reforços. Quando Gaius vê Kazuya e tenta atacá-lo, Dylan agarra-se a ele, e seguindo as ordens de Kazuya, Carla incendeia Dylan e ele explode. Quando a fumaça se dissipa, tanto Kazuya quanto Carla ficam chocados ao ver que Gaius ainda está vivo, e permanece de pé mesmo depois que os homens de Kazuya atiram dezenas de flechas nele. Com suas últimas forças, Gaius aponta sua espada para Kazuya, mas erra o alvo e sorri enquanto cai no chão, permitindo que Kazuya finalmente reivindique a vitória.
Naquela noite, a notícia da morte de Gaius rapidamente chega a Horua, então ela diz a Colbert e ao seu mordomo, Sebastian, para darem-lhe um pouco de espaço para lamentar. No dia seguinte, enquanto Kazuya se senta no trono de Gaius, Lisha não pode deixar de se perguntar se ele estava planejando tomar Man o tempo todo. Kazuya confirma isso, mas antes que ele possa explicar por que não compartilhou seus planos, ela o interrompe, dizendo que está impressionada que seus homens sofreram tão poucas baixas durante a guerra, apesar de apenas algumas pessoas conhecerem a estratégia. Kazuya então explica que ele fez Hakuya garantir que os aldeões perto da fronteira fossem evacuados com antecedência. Alguns dias antes, o grupo de aventureiros de Yuno estava em uma missão perto da fronteira onde a própria Yuno encontrou alguns soldados amadonianos. Mas antes que eles pudessem vê-la, Dylan apareceu do nada, a atingiu e disse para ela não gritar. Então, os soldados viram monstros flamejantes e fugiram de medo, sem perceber que tudo fazia parte do plano de Kazuya para afastá-los para que não percebessem quando ele começasse a evacuar a aldeia próxima. No presente, Kazuya descobre que Julius escapou do campo de batalha e fugiu para o oeste, enquanto Horua deixou a cidade com Colbert e outros oficiais importantes. Como Van agora está com falta de liderança, Kazuya pede a Hakuya para enviar burocratas importantes de Alfredan. Depois disso, ele ordena que Poncho venda as armas excedentes do tesouro de Van para arrecadar fundos para enfrentar a crise alimentar na cidade e oferece enviar alimentos de seu reino caso haja escassez. Quanto a Glyve, ele relata que o exército está de bom humor e pronto para tomar o restante de Amadonia, mas Kazuya encerra isso e diz que está interessado apenas em Van. Quando Lisha argumenta contra isso, Kazuya lembra que qualquer território que eles tomarem será nulo e sem efeito assim que o Império aparecer por causa do tratado assinado. Ele está preocupado que as sanções do Império sejam o menor dos problemas, mesmo que Amadonia tenha atacado primeiro. De qualquer forma, sua prioridade é devolver a cidade ao normal antes que o Império chegue, então ele convoca Juuna para ajudar na próxima fase de seu plano. Mais tarde, Kazuya veste Aisha com uma roupa reveladora para apresentar um show musical para os cidadãos de Van. Aisha sente-se envergonhada, pois suas curvas estão à mostra, mas depois de muita persuasão de Kazuya, ela reúne coragem para aparecer na transmissão com ele. Enquanto Juna se apresenta ao vivo na transmissão, Kazuya puxa Aisha de lado e diz para ela ficar de olho nele quando o próximo cantor subir ao palco. Sem perguntar o porquê, Aisha bate o punho no peito, prometendo protegê-lo a todo custo. As pessoas de Van estão satisfeitas com a performance de Juna, mas o próximo é o General Wonder, o segundo no comando do exército amadoniano. Ela está encarregada de cantar o hino nacional da Amadonia, mas quando termina, pede a Kazuya para cortar sua cabeça, pois é ilegal cantar o hino de outro país. No entanto, Kazuya se recusa e diz que não é ilegal, e que ela é livre para cantar qualquer música que quiser. No dia seguinte, no Grande Império do Caos, uma cavaleira chamada Maria Eufória aparece diante de sua irmã, Jeanne, que é a líder do Império, e informa que está partindo para Van. Ela revela que quer ver Kazuya e negociar o retorno pacífico de Van de volta para a Amadonia. Embora Jeanne saiba que a Amadonia está errada por ter atacado Eufreden primeiro, ela não pode ignorar o controle de Kazuya sobre Van por causa do tratado assinado. Ao ouvir coisas boas sobre Kazuya, ela acredita que se Maria falar com ele, talvez cheguem a uma conclusão desejada. No entanto, Maria descarta isso, dizendo que ela e Kazuya são lados opostos da mesma moeda, já que Jeanne é idealista e Kazuya é realista. No dia seguinte, Kazuya e Lisha estão atolados em uma pilha de papelada, tudo porque Kazuya assumiu Van. Agora que os cidadãos de Van estão animados, a vida na cidade parece finalmente ter voltado ao normal. Quando Horo visita, ela vê por si mesma como todos estão seguindo o dia com sorrisos nos rostos, lojas abertas e as ruas animadas. As pessoas estão felizes, gratas pela liberdade que obtiveram e pelos impostos mais baixos que Kazuya introduziu. Ao ver tudo isso, Horua diz a Colbert que vai ser difícil para alguém virar essas pessoas contra Kazuya agora, especialmente porque elas se acostumaram com a vida confortável que ele lhes proporcionou. E se alguém tentar causar problemas, as pessoas provavelmente se revoltarão para protegê-la. No entanto, no fundo, Horua ainda guarda rancor de Kazuya e gostaria de se vingar dele por ter matado seu pai. Pouco depois, Kazuya recebe a notícia de que um exército de 50 mil já está a caminho do Império. Segundo Hakia, levará um tempo para que a força principal chegue, mas a equipe avançada liderada por Jeanne deve chegar a Van em breve. Ao ouvir isso, Kazuya ordena que Hakia o mantenha atualizado sobre os movimentos do Império para que não sejam pegos de surpresa. Depois, Poncho mostra a Kazuya uma flor chamada Lírio Sedutor, e explica que seu pólen pode causar alucinações poderosas se inalado, transformando as pessoas em sonâmbulas. Só isso já deixa Kazuya nervoso, mas Poncho rapidamente o tranquiliza dizendo que o pólen já foi removido. O que Poncho realmente quer mostrar a Kazuya é o bulbo do lírio, que é a parte usada para fazer um prato delicioso. No momento em que Kazuya vê isso, ele fica interessado porque a raiz da planta é um produto de alto valor e, segundo Poncho, não tem efeitos alucinatórios. Kazuya começa a pensar que a planta pode ser misturada com outros ingredientes para ajudar na escassez de alimentos em Van, mas ele se preocupa que possa não funcionar, já que é difícil colher o bulbo.
Então, Poncho explica que com orangotangos treinados, a colheita dos bulbos será fácil, além do fato de que já existe um fornecimento de orangotangos em Amadonia que pode lidar com isso. Com isso, Kazuya dá o sinal verde e diz a Poncho para aumentar a produção imediatamente. Mais tarde, Kazuya leva Aisha e Tomoe a uma loja para comprar presentes para elas. Mas para evitar chamar a atenção, os três usam disfarces para que ninguém descubra quem eles são. Enquanto conversava com o dono da loja, Sebastian, Kazuya descobre que alguém tão perspicaz quanto ele tinha visitado a loja apenas alguns dias atrás. E embora ele não saiba quem é a pessoa, é a princesa Roroa. Depois de escolher presentes para todos os seus amigos, Kazuya sai da loja com Tomoe e Juna, e faz uma pausa debaixo de uma árvore para relaxar. Foi então que Jane apareceu de repente. Tendo conseguido entrar na cidade sem que ninguém percebesse, Jane admite que veio para avaliar Kazuya e seus amigos para saber com quem está lidando. Ela reconhece Kazuya como um mestre em estratégia e diz que respeita a forma como ele lida com as situações, e até admite que sua irmã adoraria conhecer alguém como ele. Kazuya retribui o elogio e pede desculpas por não assinar o tratado, mesmo entendendo o objetivo do Império de manter o continente seguro. Mas, no final das contas, ele deixa claro que não está pronto para abrir mão de Van. Jane percebe que Kazuya não é do tipo que desiste facilmente, então ela diz que tudo se resumirá a negociações no final. Ao sair, Kazuya lembra a si mesmo que deve estar totalmente preparado porque essas conversas podem não ser tranquilas. Quando Kazuya chega em casa, ele distribui os presentes que comprou, e quando Aisha recebe o dela, ela promete agir de forma mais feminina ao redor de Kazuya para que possa estar ao lado dele. Lisha fica visivelmente com ciúmes ao ver isso, mas ela se anima no momento em que vê o lindo colar que Kazuya lhe dá. Enquanto ela experimenta, Kazuya decide silenciosamente que fará o que for preciso para proteger as pessoas que ama e continuar avançando o reino. Isso nos leva ao final do vídeo de hoje. Se você assistiu até aqui, vamos confundir os falsos espectadores de anime, comentando quem é mais engraçado entre Aisha e Juna. Não esqueça de curtir e se inscrever. E confira este próximo vídeo, pode ser apenas o seu resumo de anime favorito.